Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, isso daí é um processo, é um caminho que nós estamos andando. A vida cristã é um caminho, não é apenas uma experiência. Tem as experiências, mas tem um caminho que deve ser vivido dia a dia. E existem algumas atitudes que são simples e que fazem toda a diferença na sua vida. Sua vida vai ser mudada se você decidir ter pequenas atitudes que são simples, mas vão mudar a história da sua vida. Muitos, então, eles não crescem e ficam fracos dentro da igreja. E tem muitos crentes, eu até perguntei no encontro aqui se tinha crente de outra igreja, e tinha alguns, até puxei a orelha deles, se é de outra igreja tem que estar com o pastor deles. Mas tinha com certeza muitos que são crentes, até de igrejas, mas estão fracos. Como é que eu sei que está fraco? Porque se estivesse forte, não estava aqui sentado para receber. Ele estava ministrando lá na igreja dele. Ele está fraco porque ele não comeu devidamente, não se alimentou devidamente, não aprendeu devidamente. E então ele não amadureceu. E o Paulo fala desses crentes. Ele fala, de novo, estou tendo que dar leite espiritual. Vocês deviam estar ensinando, ministrando. E vocês estão aqui aprendendo. Ok. Isso acontece em todas as igrejas. Até conosco tem irmão que, apesar de ter tempo de convertido, não cresceu, não decidiu crescer, está fraco. Então acontece isso de pessoas, são filhos de Deus, nasceram de novo, mas espiritualmente são fracos. Vivem debaixo de cansaço, de tristeza, de opressão, e acabam alguns até vivendo como se fosse escravo do diabo, mas não é, porque é filho de Deus. Porque eles ignoram a importância de coisas que são importantíssimas, mas são simples na vida da igreja. Eu falo muito disso, de vida da igreja. Você que é cristão, não basta crer em Jesus e vir ao culto. Você não foi trazido para uma nova vida para apenas mudar o prédio que você congrega, mudar de religião. Você foi trazido para uma nova vida e a forma foi mudar a sua natureza para você mudar de vida. A sua agenda tem que ser mudada. Você que crê em Jesus, você não pode ter a mesma agenda que você tinha antes. Talvez você até decida ter a mesma agenda e aparentemente você até está se achando forte, mas não está de acordo com a palavra de Deus. Porque aquele que está fortalecido, tal qual ele é, nós somos. Como Cristo é, nós somos. Eu sou como Cristo é. E você está sendo sacerdote? Está ministrando? Está sendo luz para quem está nas trevas? Está sendo uma candeia acesa? Está sendo sal na terra? Você está fazendo a obra que ele fez e obras ainda maiores? Se não está fazendo, você pode até estar aí tranquilo na sua consciência, mas você não está agradando o Pai. Você é um crente fraco, que não fortaleceu. Você precisa, então, mudar alguns princípios. Sua agenda vai ter que mudar algumas coisas, filho, se você quer ser encontrado. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito passa por toda a terra procurando aqueles que são totalmente seus. Mas também ele diz que o Espírito Santo está procurando os verdadeiros adoradores. Mas a palavra também diz que o Senhor Jesus vai voltar e ele vai pegar para si aquela colheita que já está madura. A colheita que está verde, ele não vai pegar só a madura. E a que está verde vai ter que passar pelo fogo, na tribulação, para amadurecer. Então ele vai voltar, para governar sobre essa terra. Nós precisamos amadurecer. Fala isso para o irmão do lado, você precisa de amadurecer. Aí talvez o irmão fale para você, eu sou maduro. Já mostrou que não é. O apóstolo Paulo ensina que quanto mais ele amadureceu, mais ele entendeu que ele não era maduro. Quanto mais ele crescia, mais ele entendia o tanto que ele era pequeno. Por isso que ele não cessou de aprender e de ensinar. E ele disse ainda, eu vigio para não perder o que eu já fiz, que eu conquistei, a coroa estava reservada. Por isso eu luto, eu esmurro o meu corpo, eu não fico dando soco no ar, eu tenho direção. Eu não fico correndo sem direção, eu tenho um propósito de vida. E eu vigio para cumprir esse propósito, para não perder o que o Senhor tem reservado para mim. É o crente maduro, o crente vencedor. Então eu quero falar para você princípios, para você sair apenas da posição de filho
e começar a viver uma vida de vencedor. Quem diz amém? Legalmente, a sua posição é mais do que vencedor em Cristo. Mas isso não é experimental. Muitos crentes vivem uma vida de derrotado. Não vive vida de mais do que vencedor. E não é que vive vida presa no pecado, porque quem vive preso no pecado é filho do diabo. A Bíblia diz que o Filho de Deus não vive na prática do pecado. Você foi liberto na cruz de Cristo. É que é crente e nem está preso na prática do pecado. Ele peca eventualmente, cai, tropeça, peca, levanta, pede perdão, reconhece quem ele é, segue adiante, mas não amadurece, vive uma vida imatura e não agrada ao Senhor. Porque não está expressando o que Cristo é e não está fazendo a obra que Ele fez e obras ainda maiores. Não está sendo uma luz que resplandece, está sendo uma luz escondida. Não está sendo um sal que faz a diferença. Não está sendo uma bandeira que reflete quem é o Senhor Jesus. Alguém está comigo aqui? Hoje eu quero compartilhar com você então alguns princípios para você ser bem sucedido na sua vida. Aí quando a gente fala de ser bem sucedido, você já pensa logo em dinheiro, em posição, em emprego. Isso daí é passageiro, filho. Isso daí não é eterno. Ser bem sucedido tem que ser aos olhos de Deus. Se você for bem sucedido ao padrão de Deus, aos olhos de Deus, segundo a palavra de Deus, você vai desfrutar do melhor dessa terra aqui também. Você também vai desfrutar de posição, de recursos, de coisas boas nessa terra. Mas tem muitos que estão perdendo a vida, desperdiçando a vida, tentando ter recurso, ter provisão, deixar uma boa situação para sua casa, para os seus filhos, e estão perdendo a verdadeira riqueza, que é o reino de Deus. São as coisas do reino. Quem entende, diga amém. Primeira coisa que eu quero te ensinar, você precisa de crer que você tem um chamado de Deus. E que a sua vida foi gerada no coração de Deus para cumprir um propósito. Você não nasceu como obra do acaso. Você não nasceu para cumprir coisas terrenas. Você não nasceu para cumprir uma profissão, uma carreira, porque essas coisas vão ficar aqui na terra, elas não vão ser levadas para a eternidade. Você nasceu com um chamado de Deus. Deus, Ele te criou no coração dele em primeiro lugar, antes do mundo existir. E quando Ele te criou no coração dele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo disseram, façamos. Ele já colocou um propósito para a sua vida. Você tem um propósito de vida que precisa ser cumprido. E esse propósito, Deus chama você para cumprir. Muitos estão negando, estão abrindo mão. Mas se você disser sim, é o primeiro passo. E o Senhor então vai te conduzir por esse caminho. Então certamente você é influenciado pela sua herança genética. Você tem características que você recebeu fisicamente da sua família, dos seus pais, e você foi moldado, você foi formado, entrou num molde, que foi as características que a vida te formou. Na escola, na família, na vizinhança, no trabalho, você foi conformado com os padrões do mundo, os sistemas do mundo, as mentalidades, as ideologias. Ok. E aí a gente começa a achar que a nossa vida é isso, é viver essa vida de fazer o que a gente aprendeu com os pais e fazer o que a sociedade pede para a gente fazer, e ter uma carreira, e ter um emprego, e pagar a conta, comprar casa, adquirir bens, desfrutar das coisas terrenas. Mas existe algo muito maior e muito mais forte. Existe um DNA espiritual, uma herança espiritual, uma genética espiritual para nós, que é muito mais forte do que qualquer determinação genética natural, de qualquer condicionamento social que você passou, qualquer ideologia, qualquer coisa que você aprendeu. Você é filho de Deus. De todos que Deus criou, Ele falou, façamos conforme a sua espécie. Mas do homem Ele diz, façamos a nossa espécie, da nossa imagem, da nossa semelhança. Você espiritualmente tem a genética de Deus. Você foi concebido, gerado no coração de Deus, nos pensamentos de Deus, nos sonhos de Deus, e depois você veio a existir aqui na terra para cumprir um plano. Você tem um pai, você tem uma família, e você tem um plano, um propósito, um projeto para ser cumprido, que é muito maior do que qualquer coisa natural, porque a sua genética é a genética de Deus.
O seu DNA é o DNA de Jesus Cristo. Existe um propósito na sua vida. Você foi criado para um propósito. E eu vou te dizer qual é esse propósito. É a sua identidade. É para isso que você existe. Você precisa de pelo menos ter a humildade de ouvir e orar por isso. Não rejeitar e justificar. Acorda o irmão do lado aí e fala: irmão, preste atenção no seu propósito de vida. Se ele estiver dormindo, acorda ele aí. Você existe, querido, para ser aqui na terra uma expressão de Jesus e para exercer aqui na terra e eternamente o governo de Deus na terra e no universo. Só dois entenderam. O resto não entendeu nada. Vou falar de novo para ver se vocês entendem, muda de vida. Você foi criado com um propósito. Expressar Jesus Cristo, ser a expressão de Jesus Cristo aqui na terra. E assumir uma posição de governo na terra e no universo, para todos sempre. É o plano de Deus para nós. Você tem que encher o seu coração com essa verdade que está na palavra, orar e buscar revelação disso a cada dia. Para que o Espírito Santo te dê revelação cada dia maior desse propósito. E esse propósito é poderoso para mudar a sua história. Você é filho de Deus. Foi criado para ser como Jesus é. Para onde você estiver, as pessoas olharem para você e verem Jesus. E você foi criado para exercer a autoridade de Deus. Quando você estiver num lugar, é como se Deus estivesse naquele lugar. É para isso que você foi criado. Se você estiver num lugar aqui na terra, a vontade de Deus é que você seja a autoridade representando Deus ali naquele lugar. Mas se você estiver em algum outro lugar do universo, depois que as coisas da palavra se cumprirem, for novo céu e nova terra, e se estiver em algum lugar do universo, o propósito de Deus continua o mesmo. As pessoas daquele lugar do universo, não sei qual espécie que é, vão olhar para você e vão ver a expressão de Jesus. Esse é o plano. E aonde você estiver, você vai exercer a autoridade de Deus. Quanto tempo isso? Eternamente, para todo sempre. Essa é a vontade de Deus, é o plano de Deus para nós. Por isso que de todas as criações, nós somos a única que foi feita à imagem e semelhança de Deus. Do Pai, do Filho e do Espírito. Quem entendeu isso? Amém. Presta atenção, você fica às vezes em dúvida se tem ET. Lógico que tem ET, está na Bíblia. A palavra de Deus diz que lá diante do trono de Deus tem os seres viventes, com olhos na frente, atrás, dos lados, por dentro, por fora. Tem os anciãos, tem os anjos, de vários tipos de anjos. Aqui na terra tem animais, tem criaturas minúsculas e gigantescas. Dinossauro já existiu e talvez exista em algum outro lugar. E tem o ser humano, que é o único ser que foi feito à imagem e semelhança de Deus. É o ápice da criação, porque nós fomos feitos para cumprir um propósito. E todo o resto foi feito só por nossa causa. Quem está comigo? Amém. Aleluia. E quem Jesus foi aqui na terra? Você tem que expressar ele. É porque nós perdemos o referencial. Adão, o primeiro Adão lá no jardim, tinha um referencial, porque o pai todos os dias vinha ter com ele. Então ele tinha um referencial, ele relacionava com Deus. Mas o pecado produziu separação. Deus falou: se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerá. A morte é separação. Quando Adão pecou, ficou separado de Deus. E agora ele perdeu o referencial. E depois de geração em geração, separado de Deus, milhares de anos, milhares de gerações, o homem perdeu o referencial de Deus. Nós perdemos a noção de como que Deus é, o que é que Deus quer, do que é que Deus gosta, qual que é o coração de Deus. E o diabo entrou na história colocando uma mentalidade, ideologias,
colocando Deus como um Deus mau, um Deus que castiga, um Deus que manda destruição, um Deus que manda doença, um Deus que mata, um Deus que é injusto, um Deus que é impiedoso. Então Deus, juntamente com Jesus e com o Espírito Santo, entra em ação. E eles enviam Jesus para a terra, para mostrar para você como que Deus é. Jesus é a expressão do Pai. Ele é o amor de Deus que se manifestou aqui na terra. O que é que ele faz com a mulher pecadora pega em adultério? Ele diz para ela, se alguém tem, ele diz para todos ali que pegaram ela em adultério, se alguém não tem pecado, atire a primeira pedra. Havia alguém ali que não tinha pecado, sim ou não? Lógico que havia, Jesus não tinha pecado. Ele podia pegar na pedra e atirar. Mas ele olha para ela, depois de todos irem embora, porque todo mundo tinha pecado, e diz, ninguém te condenou? Não, nem eu te condeno. Eu posso te condenar, mas eu decido não te condenar. Por quê? Porque Deus não quer te condenar. Deus quer te salvar, te restaurar, mudar a história da sua vida, fazer você expressar Jesus e reinar em vida. Esse é o Pai de Jesus Cristo, o nosso Deus, que por causa de Jesus é o nosso Pai. Ele quer mudar a história da sua vida. E eu vou dizer, o seu marido está atrapalhando às vezes, incrédulo, implicante. Ô querida, continue casado orando por ele e busca Jesus. O pai vai pegar ele e vai ensinar para ele o que é que ele precisa de fazer. Agora, é pessoal, é individual. Decida amadurecer, buscar o Senhor, se tornar a expressão de Cristo. E Cristo aqui na terra, ele agiu de uma forma. Ele, durante os seus 30 primeiros anos de vida, tem pouca coisa, conta-se pouco de Jesus. Mas aos 30 anos ele aparece, ele se torna público. E agora a vida dele se torna agora pública, e ela é descrita nos evangelhos, e depois o que ele ensinou foi descrito pelos apóstolos, nas cartas. E Jesus fez uma coisa só aqui. Ele é filho de Deus, ele abriu mão da glória, se fez homem, foi servo, mas ele é filho de Deus e ele fez uma coisa. Ele foi um sacerdote, ministro da reconciliação. Pegou na mão das pessoas que estavam longe de Deus e trouxe elas para junto do Pai. Ele apresentou Deus e ele falou, eu vim apresentar o novo nome de Deus. Eu vim trazer vocês para conhecerem Deus. Deus é o Abba, o Pai. Agora, se vocês acreditarem em mim, pode segurar na minha mão. Eu vou unir vocês com a mão de Deus. Vocês vão ser filhos de Deus. Porque eu sou filho, vocês vão ser filhos. Porque eu sou sacerdote, esse é o propósito para a sua vida. Eu vim para que todos vocês sejam sacerdotes. Que cada um que me conhece se torne um sacerdote, de pegar na mão daquele que não me conhece, que não conhece o Pai, e trazê-lo para junto do Pai. Para que todos possam conhecer o Pai. Eu vim para que todo mundo seja salvo. Quem diz amém? Amém. Você não vai ser sacerdote abrindo mão de tudo e sendo pastor. Porque todos nós somos sacerdotes. Esse daí é um propósito de vida. Mas alguns são sacerdotes e são médicos. Outros são sacerdotes, são advogados. Outros são sacerdotes e são funcionários de uma empresa que precisa de produzir coisas. Outros são funcionários, são sacerdotes e são agricultores, pecuaristas, agrônomos, dentistas. E alguns são sacerdotes e pastores. Alguém entendeu isso? O chamado não está relacionado a ser pastor. Está relacionado a um propósito de vida. Você é sacerdote. E você vai viver essa vida cumprindo um plano de Deus, fazendo uma função. Mas você não é médico. Você é filho de Deus e você é sacerdote. Você está como médico. Alguém entendeu isso? Você não é engenheiro, você é filho de Deus, você é um sacerdote, filho de Deus para expressar Jesus, viver uma vida de sacerdote, e você está como engenheiro, você está como empresário, você está como enfermeiro, você está como médico, mas você é filho de Deus, vai ser eternamente filho de Deus, e você vai expressar Cristo aqui, fazer o que ele fez. Ele foi um sacerdote, você também é um sacerdote. Alguém entendeu isso?
Ok, não quero aprofundar nisso. Amém. Agora, a palavra também ensina que o sacerdócio introduz a realeza. Quando você aprende a servir a Deus como sacerdote, Deus te coloca numa posição de realeza. O que é isso, realeza? Realeza é de nobreza, são aqueles que fazem parte da família real. Agora, porque nós somos filhos de Deus, nós somos de uma família, a família do Rei dos Reis, do Senhor Jesus. Somos irmãos do Rei Jesus. Somos parte de uma família real. E como todo nobre, todo participante de uma família real, ele é treinado para reinar. Ele aprende a reinar, porque ele pode ser um rei a qualquer momento. Alguém está entendendo isso? E como que nós somos treinados a reinar? Do jeito que Jesus foi treinado. Jesus veio como homem, foi sacerdote, e depois entregou a sua vida na cruz, morreu, entrou na morte, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e Deus disse para ele: agora você tem toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Ele veio, ensinou para os discípulos: eu recebi toda a autoridade, estou dando para vocês a autoridade para ir pregar o que eu ensinei para vocês. Ensinem, façam discípulos, curem enfermos, vocês têm autoridade para curar enfermos. Expulsem demônios, vocês têm autoridade sobre espíritos malignos. Se algum mal vier contra vocês, vocês têm autoridade. Não vai fazer mais mal contra vocês. Em todos os lugares, façam isso, batizem no meu nome, desfaçam as obras do diabo. E aí ele sobe para o céu e senta num trono, porque ele é rei. Quem está comigo? Nos deu a missão. Você é sacerdote, filho. Não adianta espernear e ficar justificando para mim, não. Um dia, Deus vai vir e Ele vai te cobrar isso. O que é que você fez com um propósito que eu dei para a sua vida, com o seu chamado? Agora, quando você decide responder, o sacerdócio introduz a realeza. Sem esforço, Deus vai te fazer reinar em vida. Você vai começar a desfrutar das bênçãos de ser participante da família real. Existe uma família real muito famosa, que é lá na Inglaterra, né? Todo mundo, o mundo inteiro conhece. Eles têm vários filhos, tem o principal, né? Que é aquele que é o primeiro na descendência, que é o próximo rei, e ele tem vários primos, que são filhos dos tios, e é uma família muito grande. Todos eles são sustentados pelo reino. Todos recebem o salário do reino. Todos eles andam sempre bem vestidos, comem o melhor, vão nos melhores lugares, e eles são sustentados pelo reino. O trabalho deles é expressar realeza. E você está preso nessa miséria aí, tentando ganhar a sua vida, tentando fazer patrimônio. Que patrimônio, filho? A traça e as ferrugens vai comer, você não vai levar nada para o caixão, e o povo vai brigar por causa disso. E se você morrer cedo, sua mulher vai casar com outro e ainda vai usufruir. Está aí gastando a vida, desperdiçando a vida. Tem um propósito maior. E o Senhor está garantindo, Ele vai ser aquele que vai te sustentar. Então eu não vou trabalhar mais, pastor? Vai, mas vai trabalhar no descanso. Com menos vai desfrutar demais. É a promessa de Deus. Ele vai te colocar em lugares melhores, vai te colocar em posições melhores, Ele vai te colocar com recursos abundantes, vai te fazer viver uma vida de família real, de nobreza. Agora, o filho, enquanto ele é menor, ele nada difere do servo. Ele tem que amadurecer para entrar na posse da nobreza. Estão comigo aqui? Aleluia. Então encha o seu coração com essa verdade e busque a revelação disso em nome de Jesus. Efésios capítulo 1, verso 4 diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, antes de existir o universo, você já tinha sido escolhido. Nele. Nele quem? Em Cristo. Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo,
Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Você sempre foi predestinado para ser filho. Filho de quem? De Deus, o Pai de Jesus, que é o Rei dos Reis. Diga aleluia. Você foi predestinado para ser da família real. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Não estou entendendo nada que o senhor está falando, pastor. Eu sei. É poucos que entendem. Isso você tem que assumir como uma verdade bíblica e orar para que o Espírito Santo te dê revelação todos os dias. Porque eu faço isso e eu ainda não tenho completa revelação. E ainda não tem nenhum homem na terra que tem completa revelação disso. Porque é muito grande. Não é um rei de um país. Não é uma família real de um país. É um rei do universo. É uma nobreza que vai durar para sempre. É uma posição que Deus colocou que é a mais alta que existe no universo. E a cada dia, de fé em fé, de glória em glória, o Senhor vai nos revelando isso a vida inteira e ainda vai usar o reino 1000 anos para nos trazer a revelação completa disso, para nós chegarmos à estatura do varão perfeito e podermos exercitar isso em todo o universo. Quem está comigo? Segunda coisa, simples. Primeira coisa é simples, você tem que entender. Você é de uma família muito importante, da família de Deus. Tem um plano, Ele te predestinou para ser santo e irrepreensível como Jesus é. Você está vivendo essa vida, você tem que exercer o sacerdócio como Jesus exerceu, e o sacerdócio vai te treinar para a realeza. Como Jesus hoje já é rei, sentado num trono. Amém? Segundo princípio, agora nós somos espirituais. Então a oração é um alimento para nós. Você não amadurece porque não ora. Oração é alimento que te dá força e te dá energia espiritual. É alimento, então você tem que comer todo dia, várias vezes por dia, porque a oração te fortalece espiritualmente, dá força, dá energia, te transforma. Ela faz você ter revelação de quem você é em Cristo. Um bebê filho de um rei, ele não sabe que é filho do rei. Mas ele começa a comer todos os dias. E ele vai amadurecendo. E chega um momento, ele começa a perceber que ele come coisas muito boas que os outros não comem. E ele vai tendo certeza, tem alguma coisa diferente comigo. E quando ele amadurece, ele descobre que ele também é rei. Quem entende isso? Você tem que amadurecer, filho. E a maturidade passa pela oração. Sem a oração, você não vai ter força para cumprir nenhuma vontade de Deus. Sabe por que ainda você passa tantas lutas pequenas? Porque você tem pouca vida de oração. Você cultiva, você exercita pouco, cultiva pouco a vida de oração. E às vezes ainda ora orando errado, orando de uma forma errada. Orando errado na forma de orar e no princípio de orar. Portanto, você tem que orar sempre. E a Bíblia diz que é em todo tempo. Mesmo no meio dos afazeres do seu dia a dia. Você precisa de cultivar o hábito da oração. Fala para o irmão do lado. Mesmo quando você está ocupado. Você tem que orar. Você vai ter que aprender a exercitar, que mesmo trabalhando, você vai trabalhar orando, estudando, você vai estudar orando, namorar, você vai namorar orando, vai mudar tudo na sua vida. Quem é solteiro vai ser livrado de um monte de encrenca. Porque como é que você vai esfregar na moça orando? Pronto, já salvei um monte de homem aqui já hoje. E um monte de irmã dos encrenca também. Me dá uma prova de amor, vamos orar primeiro. Estão comigo? Sempre que uma notícia chegar para você, uma informação chegar para você, não fique pensando e analisando e concluindo e traçando estratégias, mas ore. Chegou notícia boa, para de ficar planejando, de organizar, de planejar. Ora, Senhor, chegou essa notícia, quero agora falar com o Senhor. O que é isso? O que está acontecendo? O que o Senhor está fazendo? O que o Senhor quer que eu faça? Chegou alguma informação? Não desespere, não vá para o nível das emoções. Vai orar. Pega toda a informação e vai orar. Todo tipo de informação, seja boa ou má,
Todo tipo de notícia, seja boa ou má, leva para o Senhor em oração. Mas como que é isso, pastor? Tem que parar tudo, ajoelhar e orar? Você tem que parar, ajoelhar e orar quando você é religioso. Quando você entende que é filho, você só conversa. Onde você está, você conversa com o pai. De vez em quando você vai ajoelhar. Eu vou confessar para você um pecado. Eu nem lembro a última vez que eu ajoelhei. E eu oro todo dia, muito tempo no dia. Mas eu não preciso de ajoelhar. Porque ajoelhar, às vezes, é só uma atitude religiosa. Mas você nunca ajoelha, pastor? De vez em quando, às vezes. Eu sento, eu ajoelho. Às vezes eu, na minha sala, ajoelho. Mas não tem nada a ver com o ajoelhar, tem a ver com o relacionar com o pai. Não é um relacionamento religioso, é com o pai. Então, seu pai chama você para conversar, você ajoelha na frente dele e fala, fala, Senhor. Não, pai, fala, pai. O que o senhor quer, pai? Às vezes você está meio irreverente, o pai dá uma bronca em você. Não, meu filho, presta atenção, eu sou seu filho, sou seu pai. Vigia, essa história de cara. Não sou seu colega, não, sou seu pai. Sou seu pai. Vamos conversar aqui na amizade, de boa, mas lembra, eu sou o pai, você é o filho. Quem está comigo? Amém. Mas tem liberdade de conversar. Amém, irmãos? Amém. E se você não consegue orar por um tempo, sabe o que acontece com o religioso quando ele não consegue orar? Ele fica condenado. Porque a oração para ele é uma obrigação. Mas sabe o que acontece com o filho quando ele não conversa com o pai? Ele fica com saudade. Se você não conseguiu orar, tirar um tempo e ter o seu tempo com o pai, não tem problema, não fique condenado. Abra a boca e começa a conversar com ele. Fala um pouquinho só, mas já vai ser bom. Não se condene, não se sinta condenado, apenas ore. Conversa com o pai. Pastor, eu oro o tempo todo. Pois é, você tem que orar o tempo todo, mas tem tempo que você tem que orar só para Deus. Você ora dirigindo, você ora cozinhando, lavando louça, trabalhando, mas tem hora que você tem que ir para o quarto, ir para o secreto, ir para um ambiente sozinho, fechar a porta e ficar só você e Deus. Seja ajoelhado, seja sentado, seja deitado, seja em pé. Tem que orar o tempo todo, fazendo tudo, mas também tem que ter um momento de ficar em intimidade com o Pai. Quando você orar, comece primeiro, dê graças. Agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. E tenha um coração grato de uma forma que o Senhor vai se alegrar no seu coração, porque você reconhece que Ele tem sido bom com você. Dê graças por tudo e abrace o Senhor Jesus com o seu coração, independente das circunstâncias. Você tem que ser grato em todo instante. Mesmo quando estiver ruim as coisas. Mas não é ser grato porque está ruim. Obrigado, Senhor, porque roubaram o meu carro. Obrigado, Senhor, porque eu perdi o emprego. Não. Senhor, eu te dou graças, apesar de estar passando por essa luta. Por que eu estou dando graças, Senhor? Porque, papai, o Senhor é bom. E o Senhor tem alguma coisa boa para mim. Se eu perdi isso, o Senhor não me tirou uma coisa e vai me deixar na chapada. O Senhor vai me dar uma coisa melhor. Obrigado, Pai. Ore, peça coisas específicas. Ore ao Pai de forma específica. Coloca os seus desejos para Deus. Especifica, detalha os desejos do seu coração. Mas Ele é Deus, pastor. Ele já sabe de tudo. Ele é Deus, mas Jesus veio para nos contar que agora Ele é o Pai. Ele sabe de tudo como Deus, mas Ele quer que você conte como filho. Fala para um pai. Quem entende? Ele é um pai amoroso, Ele quer ouvir a sua oração. O importante é o seguinte, Ele está querendo conversar com você. Por isso, use as palavras simples. Mude o seu linguajar quando for conversar com Deus. Use palavras simples. Tire a religião da sua oração. Seja direto, seja sincero. Você sabe, Davi foi o homem que a Bíblia chama segundo o coração de Deus. Ele escreveu a maioria dos salmos, em torno de 90 salmos, foi ele que escreveu.
Então, um dos homens mais íntimos com Deus de toda a história da humanidade, está descrita a sua história na Bíblia, e Jesus é conhecido como filho de Davi. Então, ele era alguém especial. E ele contava todos os seus detalhes para Deus nas suas orações. Os salmos são algumas orações, ou alguns cânticos que Davi cantou para Deus. E ele contava os detalhes. Davi estava com raiva, ele falava: Senhor, eu vou perseguir meu inimigo, vou alcançar e vou atravessar o queixo dele. Ele falava, ele estava com raiva, ele falava para Deus. Quem está entendendo? Ele estava angustiado, ele fala: os inimigos estão atrás de mim, Senhor, eles estão querendo me envergonhar, mas, ó, Pai, se eles me envergonhar, é o Senhor que vai passar vergonha, então me socorre. Mas teve uma coisa que ele não falou em nenhum salmo. Em nenhum salmo ele falou: Senhor, tem uma vizinha que é muito bonita, e ela está tomando banho pelada, e eu não estou aguentando, Senhor, eu vou orar, eu vou olhar para ela. Ele não contou para Deus que ele estava sendo tentado sexualmente, e foi a área que ele caiu. Na única área que está descrita no caráter, na história de Davi, que ele não abriu o coração para Deus, foi onde ele caiu. Isso significa que você tem que contar para Deus tudo, até as suas maiores tentações, e até as coisas mais horrorosas que estão passando na sua cabeça, que você está pensando em fazer. Calado agora, ficou silêncio. Tudo, filho. Você está pensando, fala com o pai antes de virar uma intenção, porque vai virar. Fala antes de virar algo pecaminoso, porque Jesus não recriminou o pensamento, ele recriminou a intenção. Se tiver a intenção impura, já pecou. Então já fala quando for o pensamento. Filipenses 4, verso 7 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Sabe por que tem ansiedade? Porque você está preocupado com o futuro, você não está vivendo o presente com o seu pai. Você tem um pai tão bom e tão rico, ao invés de desfrutar do presente com ele, você fica com expectativa de coisas do futuro e não desfruta o presente. Jesus está dizendo aqui pelo apóstolo: não ande ansioso. Eu volto a falar, o crente não pode ter ansiedade. Você vai ter um breve momento de ansiedade quando você souber algumas notícias, mas rapidamente você vai acalmar o seu coração entregando para Deus aquela notícia, e Ele vai acalmar o seu coração. Você não pode ficar preso no seu futuro com ansiedade, nem no seu passado com a sua depressão. Tem que entregar tudo para Deus. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Em tudo. Faz Deus conhecer. Mas Deus já sabe, pastor. Mas você vai chegar para Ele como filho e vai contar tudo. As vossas petições pelas orações e pela súplica com ação de graças. E sabe o que vai acontecer? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo. Diga amém. Amém. Portanto, não olhe para si mesmo e nem pense que você vai ser ouvido porque você foi uma boa pessoa. Olha para Cristo, chega para o Pai e fala tudo que está no seu coração. Por causa de Jesus eu vou falar tudo. Pai, em nome de Jesus eu quero contar o que está no meu coração. E abra o seu coração, e muitas vezes o inimigo vai tentar fazer você pensar que é pelo seu merecimento, porque você se comportou bem, Deus vai te abençoar, e se você comportou mal, Deus está com raiva de você e Ele não vai te abençoar, e você fica até com medo de orar. Mas rejeite esse pensamento, não é porque você merece. O segredo para você receber a bênção do Pai, não é você ficar tentando merecer a bênção do Pai. Mas é simplesmente você reconhecer que você crê em Jesus e agora você é filho igualzinho Jesus é. E mesmo que na sua mente o diabo venha falar que você não merece, não tenta enganar Deus, fingindo que merece. Já reconhece: Deus, eu sei que eu não mereço. O capeta está certo. Mas até quando ele está certo, ele está errado. Porque Jesus me perdoou com o sangue dele, Ele apagou o meu passado. E agora eu sou filho, por causa de Jesus. Eu estou pedindo essa bênção, Pai. Quem entendeu, diga amém. Os tesouros do céu estão liberados para você por causa de Jesus. E o seu pecado não é maior que o sangue de Jesus. Terceira coisa, leia a palavra de Deus com olhos do coração. Não leia só com a mente, não leia só com os seus sentidos do corpo e com os pensamentos da mente. Leia com o coração. Pastor, mas coração tem olhos? Tem, são os olhos do Espírito. Não é o coração físico, mas é o Espírito. A Bíblia chama o seu espírito de coração. E você pode ter
o seu coração, o seu espírito tem olhos, é o discernimento, é a intuição. Deus fala com você pela intuição, Ele fala pelo seu discernimento, Ele fala com você por uma palavra no culto, pela palavra escrita, Ele fala com você por uma palavra profética. Abra os olhos do coração para ouvir. As coisas de Deus são diferentes. Amém? A palavra de Deus então tem o poder, ela é poderosa. Se você se achegar com a palavra, seja ela escrita, seja no culto, seja na célula, com o coração aberto, crendo que Deus vai falar com você, independente de quem está falando, e ficar sensível ao que Deus vai mover, as sensações do seu coração e ao que Ele vai revelar para você, dentro de você, Ele vai falar e vai te dar a resposta. Você vai sair com uma direção de Deus. Então você tem que ler a Bíblia buscando revelação. Senhor, eu estou orando agora, pedindo, me dê revelação. Fala comigo. Eu não quero entendimento mental. Eu não quero conhecimento. Eu quero revelação de Jesus. Nessa leitura que eu vou fazer, eu quero revelação de Jesus. Mas a vida cristã é simples. Eu vou ler o quê, pastor? Lê o que te deu vontade. Abre a Bíblia e lê o que te deu vontade de ler. Se está seguindo um plano de leitura, lê o plano de leitura. Se não está seguindo, lê o que deu vontade. Mas leia a Bíblia como alimento. Ela é a palavra que te sustenta. Amém? Amém. Quem lê somente para ter conhecimento, compreender os textos, os históricos da Bíblia, está desperdiçando. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Você tem que ler buscando revelação no Espírito. E isso vai te levar a andar no caminho sobremodo excelente, que é o caminho do reino. A palavra de Deus, então, ela é um alimento. E ela é assim, as coisas de Deus são diferentes. Quanto mais você come, mais você tem fome de comer. Se você está fraco, eu vou te contar por quê. Porque você não comeu. Como que o senhor sabe disso? É uma palavra de conhecimento? Não, é físico. Se você fica sem comer, você fica fraco. Espiritualmente é do mesmo jeito. Se você não come a palavra e se você não se alimenta na oração, você fica fraco. Pastor, estou fraco, estou passando por luta. Lógico, você não ora e não lê a Bíblia. E quando lê para ter conhecimento mental. Vem para o discipulado para cumprir tabela. O Satanás entra na sua casa e destrói seu casamento. Rouba a bênção na sua vida conjugal. E você ainda fala, é porque eu estou fraco espiritualmente. Está fraco porque você não comeu. Comeu errado. Não se alimentou no Espírito. No entanto, a leitura bíblica não é apenas para fortalecimento do Espírito, mas ela também é um caminho seguro. A palavra de Deus é alimento que te motiva, te fortalece e te dá mais fome, mas ela também é um caminho seguro, porque a palavra é luz para os nossos pés. Você não sabe para onde vai quando você vai para a palavra e o Espírito Santo te dá a revelação. Quando você pisa, o seu pé está iluminado. Deus vai te mostrando onde você tem que pisar, que decisão você tem que tomar, que caminho seguir. E a palavra de Deus também ela é viva e eficaz. E ela sempre produz alguma coisa dentro de nós. Hebreus capítulo 4, verso 12 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra ao ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. A palavra de Deus vai te mostrar o que é seu pensamento e o que é propósito que Deus colocou no seu coração. E você vai poder com clareza decidir andar guiado por Deus. E as coisas vão começar a ser boas, perfeitas e abundantes na sua vida. Então tudo aquilo que Deus ele faz pela palavra e pelo Espírito. Você precisa entender que você é filho, você precisa de cultivar a vida de oração, porque a oração é alimento, você precisa de cultivar a vida na palavra. Vou te contar, tem líder que é infrutífero, porque ele não alimenta da palavra e do Espírito. Ele não cultiva vida de oração, ele ora por obrigação. E ele lê a Bíblia por obrigação, e alguns nem por obrigação leem. A vida sua, no seu casamento, ela é infrutífera, porque você é fraco. Você não tem alimento espiritual. Nem palavra, nem oração. Sua vida financeira não tem milagres de Deus, porque você é fraco espiritualmente.
Você não alimenta o seu espírito com palavra e com oração. Você nem entende quem você é, nem alimenta esse propósito com palavra e com oração. E as coisas de Deus, então, ficam interrompidas na sua vida. Alguém entendeu isso? Aleluia. Quarto princípio. Mais importante do que a sua inteligência natural, intelectual, e do que a sua inteligência emocional, é a sua inteligência espiritual. A inteligência intelectual é aquela capacidade de você resolver conta, de você responder questões, de você aprender coisas, ler, aprender. Inteligência emocional é aquela capacidade de você lidar com as emoções, com as pessoas e com as circunstâncias difíceis. O fulano explodiu, é porque estava na pressão. Não, não é porque estava na pressão que ele explodiu porque ele é assim. Emocionalmente ele é fraco. Ele não tem capacidade emocional, ele não tem inteligência emocional. E aí a vida dele não vai para frente, porque ele explode e briga com a esposa. Ele explode, sai do trabalho. Ele explode e desiste da escola. Ele explode e perde uma oportunidade financeira. Precisa de inteligência intelectual e emocional, mas elas não são maiores que a inteligência espiritual. Porque a inteligência espiritual, ela te capacita para as outras coisas. Se você está fazendo uma prova muito difícil e a sua inteligência intelectual não está sendo suficiente, você pode orar ao Espírito Santo, que ele vai te fazer lembrar de tudo que você já aprendeu. E se você não aprendeu, ele é poderoso também para naquele dia te ensinar a chutar certo. Entenderam isso? Ele não vai mudar a cola não, mas ele vai te falar, chuta esse daqui. Você vai sentir. Parece que é esse daqui, mas eu estou com vontade de chutar esse. Chuta então. Está em dúvida? Anda pelo Espírito. Tem irmão aqui que passou em concurso público, que não estudou nem um dia. Teve um irmão que falou, eu estudei meia hora, pastor. No dia que eu marquei para estudar na véspera do concurso. Aí pediram para eu pregar numa cidade, eu fui pregar lá, e aí eu não estudei nada, estudei meia hora só. E passou. Funcionário público. Espírito Santo, filho. Inteligência espiritual. Nem vou estudar mais. Aí não é sabedoria. A inteligência espiritual faz você ser sábio. Te dá sabedoria. Saber, então, a inteligência espiritual, ela é um terceiro tipo de inteligência, superior aos outros, e é uma capacidade de discernir o que é certo e errado segundo a vontade de Deus, de discernir o que é o querer de Deus, de discernir o que são os princípios que vão te fazer reinar em vida. É uma capacidade que todo mundo que tem o Espírito Santo tem dentro de si. Está disponível, você precisa decidir exercitar. Quando você tiver, em algum momento, alguma decisão, alguma notícia, alguma informação, leva para Deus em oração. Busca alimento na palavra e se cale, porque o Espírito Santo vai te dar uma impressão, um sentimento interior, um testificar dentro de você, que na maioria das vezes é contra tudo que você pensou, toda lógica. Você não deve desprezar, como se não tivesse valor, mas aceita essa impressão. Se você está percorrendo esse caminho de filho de Deus, aceita esse testificar interior, medita nisso, ora sobre isso, leva para Deus, ora sobre isso, medita. E Deus vai te trazer uma convicção para você decidir e dar certo. Às vezes esse processo é questão de segundos. Tem que tomar uma decisão, eu oro, o Espírito Santo ele fala no meu coração, e eu falo, mas Senhor, isso daqui não tem base bíblica, eu comigo mesmo, pensando. O pastor fica aí de um lado para o outro, parece que ele está vidrado, ele está passivo, conversando com o Espírito Santo, eu estou falando para ele, mas não tem base bíblica, me dá uma base na palavra escrita. E aí vem um versículo. O Senhor, entendi, está aqui no versículo, mas pode ser tal coisa também, porque a gente vai ficando absurdo, a gente começa a questionar Deus com a própria palavra, né? Pode ser isso daqui também. Aí vem o irmão e te dá a resposta. Nem está sabendo, fala uma coisa que é a resposta que você estava perguntando. Estão entendendo isso? Você liga a televisão, e correndo você liga lá para tirar da Globo, né? Que você não deve assistir essas porcarias. E Deus usa até o capeta, a apresentadora lá, fala uma coisa que é a resposta para você. É coincidência. Você acabou de orar, você pediu, você sentiu no coração, você levou para Deus de novo, você acha que é coincidência? Quem está comigo? Amém. Aleluia.
medite, ora e tenha discernimento. A resposta pode ser uma resposta profética. Coisas que ninguém sabe, que Deus está te mostrando, porque Ele vai te dar tesouros escondidos. Ele vai te mostrar coisas que vão acontecer. Ele está te mostrando coisas que vão acontecer. Essa inteligência espiritual tem um nome na Bíblia. A Bíblia chama ela de sabedoria. E sempre ore, então, pedindo sabedoria. Tiago, capítulo 1, verso 5, fala isso. Tiago 1, 5 fala: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, alguém aqui precisa de sabedoria, sim ou não? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improperá. Ele não vai reter nada. Ele não vai te condenar, porque Ele não te dá por sua causa. Ele dá por causa de Jesus. E se Ele há concedida, você vai receber sabedoria. Sabedoria não é... A gente não recebe sabedoria, não é de experiência. Não, aquela pessoa é sábia, ela já tem uma pessoa experiente. Não é isso. Isso daí não é sabedoria. Isso é experiência de vida, é vivência. Não é porque ela é estudada, aquele cara estudou demais, ele é especialista nesse assunto, ele tem sabedoria nesse assunto. Não, ele tem conhecimento nesse assunto, inteligência intelectual nesse assunto. Sabedoria é de Deus, vem do Espírito. É dentro do seu espírito, não é na mente, é no espírito, é dentro do espírito. Deus fala com você e você não deve agir impetuosamente, você tem que confirmar orando, confirmar com a palavra, e Ele vai confirmar, e você vai decidir, e as coisas vão bem na sua vida. Todos os nossos problemas, na verdade, são falta de sabedoria. 1 João, capítulo 2, verso 20, diz que você já tem a unção. E a unção te ensina todas as coisas. Verso 22 diz que ninguém precisa te ensinar nada, porque o Espírito Santo vai te ensinar, a unção vai te ensinar todas as coisas. Olha para mim, está dentro de você a resposta para tudo que você está questionando e também para todo o seu destino, todo o seu futuro e tudo que você necessita para cumprir o propósito de Deus. Quem entende? Está dentro de você. Você está precisando acessar isso, ativar o Espírito. E o Senhor vai te responder, e você vai sair da mediocridade, e vai viver vida abundante, em cada área da sua vida. Agora você tem que decidir, experimentar, e eu quero falar aqui, filho. Tem gente aqui que está servindo a Deus há muitos anos, e você no meio do caminho perdeu o plano, o propósito de vida, e Deus está te trazendo para cá, para te alinhar, e fazer você desfrutar de grandeza. Você está desanimado, o Senhor não quer mais que você ande expressando um Deus que é religioso. Ele quer que você expresse um Deus de grandeza. Ele vai te levar para a grandeza. Ele está esperando só você dizer sim, responder a Ele. E sim para quê? Ele já está falando com você pela palavra, Ele está falando pela célula, pelo discipulado. Você tem que dizer sim e mergulhar de cabeça nas direções de Deus. Ele vai mudar a história da sua vida. É para a grandeza que Deus te chamou. Porque Ele é um Deus grande e os filhos de Deus, eles têm que expressar a grandeza em cada área da sua vida, no nível de fé que você tem. A palavra de Deus do homem, diz que o homem mais sábio que nasceu na terra, filho de homem e de mulher, que é Salomão, ele ensinou que o princípio da sabedoria é adquirir a sabedoria. É todo dia. Quer ser sábio? Todo dia você tem que buscar sabedoria. Onde você busca? Em Deus. Em outras palavras, ele está dizendo, para você ser sábio, você tem que chegar a uma conclusão. Eu não tenho sabedoria. Deus me dá sabedoria. Mas daí você está assim num nível de sabedoria que está todo mundo como ele é sábio, como ele é sábio. Se você é sábio, você vai chegar numa conclusão. Eu não tenho sabedoria. Senhor, me dá sabedoria. Mas está todo mundo falando que você é a pessoa mais sábia. E se você é sábio mesmo, você vai chegar numa conclusão. Todos os dias. Eu não tenho sabedoria, Senhor, eu preciso de sabedoria. Todo tempo você está pedindo sabedoria. E Ele te dá, Ele responde. Sabedoria é um saber de Deus que Ele mostra para você. De coisas que você tem que decidir agora e coisas que estão por acontecer que você nem imagina. Mas Ele vai te dar a decisão agora para você desfrutar no futuro. Quinto princípio. Creia sempre que todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Por que Deus deu esse princípio simples para nós, mas que é poderoso? Porque andar guiado pela intuição, pela direção do Espírito, basear a sua vida
em palavra de Deus, em oração e em entendimento de propósito, você entendeu o propósito, você alimenta com a oração, alimenta com a palavra, você busca a sabedoria, é muito subjetivo, é algo muito pessoal, e às vezes, muitas vezes, você ainda vai errar, porque é um treinamento, você vai errar. Quero tirar o fardo das suas costas. Pastor, estou com medo de fazer o que eu estou sentindo no meu coração. Você orou, orei, continuou com alegria e com paz, continuei, pegou a palavra e buscou uma direção, busquei, e está confirmando, tá, mas eu estou com medo. É porque você está andando no terreno da fé. Na verdade nem é medo mais, é uma pequena dúvida, porque você não está vendo, então fica em dúvida. Ah, mas se eu visse, se eu pudesse tocar, ficava mais fácil. Aí não é fé. Deus vai te manter no terreno da fé. Ele está falando dentro de você, e Ele está esperando que você dê o passo da fé e pise baseado no que Ele falou, na palavra dEle, na sua resposta de oração, na sabedoria que Ele te deu pela intuição, pelo Espírito. Pisa. É sobre o mar, pastor. Pisa, se Deus liberou a palavra, Ele vai segurar o seu pé. E agora, dá outro passo, olhando para Jesus, não tira os olhos. E se eu afundar? Se você afundar, Jesus vai estender a mão e vai te colocar de volta no barco. E Ele vai falar para você, vamos tentar de novo. É um exercício, porque Pedro afundou, Jesus colocou ele de volta no barco. Depois disso ele ainda errou outras vezes, mas Jesus foi até ele e fez dele um discípulo tão poderoso, que Pedro passava, a sombra dele curava as pessoas. Não existe outro relato desse, irmãos. As pessoas não conseguiam tocar em Pedro, elas começavam a ficar deitadas pensando, se a sombra dele passar sobre nós, eu vou ser curado. Mas ele teve os testes, onde ele errou, ele afundou, ele negou, ele errou, ele foi guiado pelo Espírito, mas ele muitas vezes confundiu. Quem eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É isso que estão dizendo, que eu sou Pedro. Fala, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi carne nem sangue quem te revelou, foi o Espírito do Pai. Aí ele mandou outra, ele sentiu um negócio e mandou outra. E eu vim para isso, para me entregar na cruz. Que é isso, Senhor? Estou sentindo no meu coração aqui que você não vai morrer não. Nem que eu tenha que brigar, lutar aqui, você não vai morrer não. Arreda Satanás. Mandou uma bem, mandou uma mal, mas ele perseverou. E agora ele conhece, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28, a Escritura diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E tem um complemento, que a gente fala só a primeira parte, né? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É o primeiro ponto. Você tem que entender o seu propósito, acertar ele, mergulhar de cabeça nele, porque aí todas as coisas vão começar a cooperar para o seu bem. O amor de Deus, Ele é poderoso para transformar qualquer cenário na sua vida, por mais que você tenha errado absurdamente. Portanto, você creia e declare que você é amado. Errei, abre a boca e declara, Senhor, eu errei, mas eu continuo crendo. Eu sou filho amado por causa de Jesus Cristo, eu sou filho amado. O Senhor me ama. Pastor, mas está dizendo que aqueles que amam a Deus, todo crente, todo mundo que nasceu de novo, ele recebeu um toque de Deus. O Espírito Santo vem morar dentro do seu coração. Essa é a forma de nascer de novo. E quando você recebe o Espírito Santo dentro do seu coração, você recebe o amor de Deus. Você, a cada dia mais que entender que é filho, você vai se sentir amado. E quando você se sente amado, você começa a amar, começa a transbordar amor. Todo filho de Deus ama a Deus. Todo filho de Deus, todo mundo que nasceu de novo ama a Deus. Mas às vezes está preso nos hábitos errados, pecaminosos ainda, ou nas mentalidades de justiça própria, de medo de Deus.
e aí não consegue viver esse amor. Mas eu estou te ensinando um caminho simples. Cada dia mais você vai se sentir mais amado, porque você é filho. E cada dia mais você vai expressar o seu amor a Deus, que não é seu, é o amor que Deus colocou dentro do seu coração, que é o verdadeiro amor, o perfeito amor, o primeiro amor, Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, que está dentro de você. Então todas as coisas vão cooperar para o seu bem. E presta atenção, todo filho de Deus foi chamado para cumprir um propósito. Te contei qual é o propósito. Para de resistir a esse propósito. Você está na sua casa aí, você está resistindo. Para de resistir a esse propósito. Para de ficar olhando defeito nos outros. Para de ficar achando um momento ideal na sua vida. Não vai existir esse momento ideal. Você não vai encontrar pessoas que não errem com você. Você não vai encontrar uma liderança que é digna de você servir a ela. Não é por isso que nós servimos porque todos nós somos incluídos na indignidade. Mas Jesus lá na cruz nos fez dignos. É por causa de Cristo. E decide então, eu sou filho amado e eu entro nesse propósito. Todas as coisas começam a cooperar para a sua vida. Agora não está dizendo que essas coisas aqui são coisas boas. Tem coisas desagradáveis também que vão acontecer, porque nós erramos. Mas até as coisas desagradáveis, as coisas ruins vão cooperar para o seu bem. Não significa que todas as coisas na sua vida vão ser iniciadas por Deus, porque tem espíritos malignos que andam por aí tentando, oprimindo para nós fazermos vontade nossa, ou vontade de demônios. Por isso que Jesus ensinou a orar: seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Que venha o seu reino aqui para a terra, e seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu. Por que Jesus ensinou a orar isso? Porque mesmo nós que somos filhos de Deus, às vezes somos influenciados para fazer alguma coisa que não é a vontade de Deus. Mas mesmo se você errou e fez algo que não é a vontade de Deus, você é amado, você é filho amado. Deus tem um plano para você, e isso vai cooperar para o seu bem. Mas como, pastor? Não pergunte como. O como pertence a Deus. Apenas acredite, Deus vai fazer com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Por pior que tenha sido o seu erro, Deus vai fazer que todas as coisas cooperem para o seu bem. Sexto ponto, cultive uma atitude de mente, de positividade e de fé. Porque sabe, irmãos, até os incrédulos tem diferença entre eles. Tem incrédulo que tem mente positiva, pensamento positivo, e eles desfrutam de melhores coisas, de vida mais feliz, mais alegre. E tem incrédulo que tem mente negativa, e ele vive uma vida de tristeza, de amargura. Isso serve para crente também, porque tem crente que tem mentalidade negativa, sempre pensando coisas más, coisas ruins. Mas você é filho amado de Deus, Deus que tem uma obra maravilhosa na sua vida, tem um propósito que vai se cumprir, não vai ser frustrado, e Ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para o seu bem. A sua mente tem que começar a ser positiva. Mas pastor, esse negócio de mente positiva não é do mundo? Não, é da Bíblia. O mundo pegou na Bíblia e levou para lá. Só que no mundo não tem base. O pensamento positivo deles é baseado assim: comece a falar palavras positivas. Fala assim: eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Mas chega um dia que não dá certo, porque ele é falho. Perdeu a base do pensamento positivo. A nossa mente positiva tem uma base, a palavra de Deus. Jesus falou: pode crer, vai dar certo. Tem expectativa de coisas boas. Sua fé é liberada pelas suas palavras. Se você fica falando palavras de incredulidade, palavras de derrota, palavras negativas, você está influenciando as bênçãos de Deus na sua vida. Mas se você abre a boca e fala palavras positivas, de vitória, de expectativa de coisas boas, de bênçãos, palavras proféticas, com base na palavra de Deus, elas se tornam palavras poderosas e elas mudam a história da sua vida. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Se
Se você utilizar bem a palavra da sua boca, você vai viver vida abundante. Por isso, não fale mais do seu estado. Como que eu estou? Como que está a minha casa, minha família, minha profissão? Para de falar do seu estado. Fale positivamente, fale da sua posição. Quem você é em Cristo. O que Cristo conquistou para você na cruz. Quem é o seu marido em Cristo. Quero dizer outra palavra. Tem maridos que não estão desfrutando o melhor de Deus por causa das esposas que são crentes. Porque elas liberam palavras negativas sobre o marido. E o que você declara, você está comendo. Agora, se você decidir olhar para o seu esposo com os olhos de Deus, não para o estado, mas para a posição, para quem ele é em Cristo, e começar a liberar, a proclamar e a declarar, você vai comer de um fruto doce, saboroso e abundante. E eu quero falar uma palavra ainda mais dura. Você fala isso porque você acha que você merece alguma coisa de Deus. Por isso você fica julgando o marido e julgando os discípulos, julgando as pessoas. Você se acha merecedor. Quando você entender que você não merece nada, que você é pior do que ele, você vai dar graças a Deus pelo marido que tem e vai profetizar só a palavra de Deus sobre a vida dele. Mesma coisa para os maridos. Você nunca vai chegar a um palácio falando coisas de camponês. Você nunca vai chegar à realeza falando coisas de pobreza. Tem que mudar o falar. Você é de uma família real, você é nobre e você está sentado em Cristo, num trono. Essa é a verdade da palavra, é a sua posição. Por isso, erga a sua cabeça, mude a sua linguagem e fale das coisas que Deus fala para você e declare aquilo que você crê na palavra de Deus. Quem pode dizer amém? Sétimo princípio, vou parar nesse. Sétimo princípio para você viver vida abundante. Você precisa de crer de todo o seu coração que Deus abençoa o generoso. O generoso é abençoado por Deus. O caminho do mundo para você ser abençoado é diminuir despesas, reter, entrar num processo de segurar, economizar, de juntar para ter alguma coisa. É abrir mão de coisas que são legítimas e são necessárias. Descanso, tempo com família, tempo com Deus, servir a igreja, para você dedicar esse tempo na sua carreira, na sua profissão, na sua empresa, para acumular alguma coisa. Esse é o caminho do mundo. O caminho de Deus é diferente. Deus usa um princípio, como se fosse um bumerangue. Existe um brinquedo que ele é australiano, que lá não é brinquedo, lá é uma arma de caça, que é o bumerangue. É um instrumento que você joga, ele voa e volta no mesmo lugar. Portanto, tudo que você abençoa, se você entende que você é filho, Deus vai fazer com que volte para você multiplicado. Tudo de bom que você libera, vai voltar para você multiplicado. Não volta do mesmo tanto, porque Deus considera como semente o que você entrega, volta multiplicado para você. Isso daqui é uma evidência física, o bumerangue, de um princípio espiritual. Tudo que nós atiramos para Deus, Ele nos devolve multiplicado. É por isso que é tão importante você ser generoso. Por isso que o inimigo luta tanto para você não ser generoso, para te prender no natural. Estou te ensinando a andar no nível do Espírito. No nível do Espírito você vai abençoar, você vai dar. Se você é generoso em dar presentes, isso vai voltar multiplicado para você. Se você é generoso com a sua esposa, isso vai voltar multiplicado para você. A família vai ser mais feliz. Se você é generoso com seus filhos, isso vai voltar multiplicado para você. Não tem nada a ver com o merecimento deles, tem a ver da sua identidade, de quem você é. Agora, se você é generoso com pessoas, isso volta multiplicado com você, para você. Se você for generoso com a casa de Deus,
o Senhor é muito mais generoso do que qualquer homem. Ele vai fazer com que você receba de forma abundante aquilo que você entregou para Ele. Abra o seu coração, querido, para os dízimos e para as ofertas. Todo dízimo e toda oferta é para cumprimento de um propósito. É para ensinar cada irmão dessa igreja que você é um sacerdote. É para te treinar a ser sacerdote, para você cumprir o propósito de Deus e desfrutar o melhor dessa terra. É para ganhar as vidas e ensinar as vidas que elas são filhas amadas de Deus e que elas têm um plano na vida delas, o sacerdócio, e que se elas cumprirem o sacerdócio vão reinar em vida. É para treinar, é para aperfeiçoar a igreja. Quando alguém decide não dar dízimo e não dar oferta, ele está dizendo que ele não está nem aí, ele não está preocupado, ele não tem parte com as causas do evangelho, com os projetos da igreja e com a vida dos obreiros e dos pastores da igreja. Ele está lançando avareza. Ele pode ser um bom administrador, mas um dia vai voltar como juízo. Vai ter o dia da disciplina de Deus. Mas quando você decide ser generoso, para que o evangelho seja pregado, olha para mim, seja generoso para que a casa de Deus cresça, para que pastores sejam treinados, sejam levantados, isso vai voltar para você de forma abundante. 10% é o mínimo. Fazendo assim, a generosidade vai abrir portas invisíveis que você não está vendo agora, mas que vão fazer com que você viva a vida de bênção e de abundância. Portanto, não dê lugar para a sua carne de acreditar que é segundo o natural. Não é segundo o natural, é segundo o espiritual. Para que o Senhor te prospere, Ele usa esse princípio. O que você lança para Ele, Ele te devolve multiplicado. Na velha aliança era assim, na nova aliança é assim também. Você dá para Deus, Deus te devolve multiplicado. Só que na velha aliança o padrão era obedecer toda a lei. Então o céu era fechado sobre as pessoas, porque ninguém conseguia obedecer. Na nova aliança, Jesus obedeceu. E o padrão é: creia em Jesus. Por causa de Jesus, o Pai então abre o céu e devolve multiplicado para você. Mas não se engane achando que eu vou ofertar, eu vou abençoar para Deus me dar prosperidade. Não, não é para Deus te dar prosperidade. Você dá, você oferta, você abençoa as pessoas, não é para ganhar prosperidade. É porque você acredita que você é filho de Deus e você acredita que você é próspero, mesmo que os seus olhos não estejam vendo. Essa é a sua posição. Você está entrando no nível da fé e a posição vai trazer a existência na sua vida. Logo, logo você vai ver a manifestação da abundância de Deus na sua vida natural. Quem entendeu, diga amém. Fica de pé em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Vamos orar.